Imagine uma civilização tão avançada, tão poderosa, que dominava mares, exércitos e riquezas. Agora imagine que essa civilização simplesmente desapareceu, sem deixar registros claros, sem deixar sobreviventes conhecidos. Parece roteiro de filme, né? Mas essa história vem de um dos maiores filósofos da história, Platão. Segundo ele, existiu uma ilha gigantesca chamada Atlântida, uma civilização tão avançada que dominava tecnologias, arquitetura e comércio muito além de seu tempo. Mas então aconteceu algo estranho. Atlântida teria sido destruída em apenas um dia e uma noite, afundando no oceano e desaparecendo para sempre. Agora vem a grande pergunta: será que a Atlântida realmente existiu? Ou foi apenas uma história inventada por um filósofo? A primeira vez que ouvimos falar de Atlântida foi nos escritos de Platão. Ele descreveu essa civilização em 2 de seus livros, Timeu, Critias. Segundo ele, a história foi contada por um político grego chamado Solon. Solon teria ouvido o relato de sacerdotes no Antigo Egito. Esses sacerdotes afirmavam que Atlântida existiu milhares de anos antes da Grécia Antiga. Ou seja, segundo essa história, Atlântida já era antiga até mesmo para os egípcios. E se isso for verdade, essa civilização pode ter existido muito antes das grandes civilizações conhecidas. De acordo com a descrição de Platão, Atlântida era uma ilha gigantesca localizada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. A cidade era organizada em círculos gigantes. Canais de água cercavam templos, palácios e portos. Era uma cidade extremamente avançada para a época. Atlântida possuía portos enormes, templos gigantes, exércitos poderosos, comércio internacional. Basicamente, era como se alguém tivesse construído uma superpotência do mundo antigo. Segundo a história contada por Platão, os Atlantes se tornaram arrogantes. Eles começaram a conquistar outros povos e tentar dominar o mundo. Foi então que os deuses decidiram puni-los. Em um evento catastrófico, terremotos violentos e enormes ondas destruíram a ilha. Atlântida afundou no oceano e desapareceu da história. Tudo isso em apenas um único dia. Agora vamos falar sério por um segundo. Se uma civilização gigantesca realmente existiu, como ela poderia simplesmente desaparecer, sem deixar quase nenhuma evidência? Ou será que Atlântida era apenas uma história inventada por Platão para ensinar uma lição sobre poder e arrogância? Essa pergunta ainda intriga historiadores até hoje. Então, se você gosta de mistérios da história e civilizações perdidas, se inscreva no canal Ecos da Humanidade, porque essa jornada pela história de Atlântida está só começando. Se Atlântida realmente existiu, então surge a pergunta óbvia: onde exatamente ficava essa cidade perdida? Segundo o filósofo grego Platão, Atlântida estava localizada além das chamadas Colunas de Hércules. Hoje conhecemos esse local como o Estreito de Gibraltar. Isso significa que a cidade poderia ter existido em algum ponto do Oceano Atlântico. Mas isso abre um problema enorme. O Atlântico é gigantesco. Então encontrar Atlântida seria quase como procurar uma cidade perdida em um oceano inteiro. Boa sorte com isso. Uma das teorias mais populares diz que Atlântida poderia ter existido no sul da Espanha. Pesquisadores apontam uma região chamada Doñana, onde satélites identificaram estruturas circulares estranhas. Alguns acreditam que ali existiu uma antiga cidade destruída por tsunamis. Claro, outros arqueólogos dizem que isso pode ser apenas formações naturais. Ou seja, a discussão continua. Outra teoria muito famosa liga Atlântida a uma ilha grega chamada Santorini. Por volta de 1600 a.C., um enorme vulcão entrou em erupção nessa região. A explosão foi tão poderosa que destruiu parte da ilha. A erupção também afetou a civilização minoica da ilha de Creta. Alguns historiadores acreditam que essa catástrofe pode ter inspirado o mito de Atlântida. Afinal, uma civilização avançada destruída por um desastre natural? Isso parece bem familiar. Outra teoria popular
diz que a Atlântida realmente afundou no fundo do mar. Alguns exploradores acreditam que as ruínas podem estar escondidas em algum ponto profundo do Oceano Atlântico. Ao longo dos anos, mergulhadores e pesquisadores encontraram formações de pedra misteriosas, estruturas submersas, cidades antigas no fundo do mar, mas até hoje, nenhuma delas provou definitivamente ser Atlântida. Então, por enquanto, o mistério continua. Vamos ser sinceros, se a Atlântida existiu mesmo, ela fez um trabalho excelente em se esconder, porque até hoje, ninguém conseguiu encontrá-la de forma definitiva. Mas isso não significa que as pessoas pararam de procurar. Na verdade, cada nova descoberta arqueológica reacende a esperança de que um dia alguém finalmente encontre a lendária cidade. Até agora falamos da história contada por Platão, mas muitos historiadores acreditam que ele não inventou tudo. Talvez ele tenha ouvido relatos sobre civilizações antigas poderosas e transformado essas histórias em um mito. E quando olhamos para a história antiga, realmente encontramos civilizações que poderiam ter inspirado a lenda de Atlântida. Uma das civilizações mais citadas nessa teoria é o Império Minoico. Essa civilização floresceu na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo. Os minoicos eram extremamente avançados para a época. Eles tinham cidades organizadas, comércio internacional, palácios enormes, arte sofisticada. Seu centro político era o famoso Palácio de Knossos. Por muitos séculos, os minoicos dominaram o comércio marítimo da região. Basicamente, eles eram uma superpotência do mundo antigo. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do planeta. E o mais curioso é que exploramos mais a superfície da Lua do que o fundo do mar da Terra. Isso significa que milhares de estruturas antigas podem estar escondidas nas profundezas dos oceanos. Algumas delas são apenas formações naturais, mas outras levantam perguntas fascinantes. E algumas descobertas fizeram muita gente se perguntar: será que finalmente encontramos pistas de Atlântida? Em 1986, um mergulhador encontrou algo estranho próximo à costa da ilha de Kai, Yonaguni, no Japão. Era uma enorme estrutura submersa, hoje conhecida como o Monumento de Yonaguni. A formação parece uma gigantesca escadaria de pedra, com plataformas, degraus enormes, paredes retas. Alguns pesquisadores acreditam que pode ser uma construção antiga. Outros dizem que é apenas uma formação natural de rochas. Ou seja, o debate continua. Outra descoberta impressionante aconteceu na costa da Índia. Arqueólogos encontraram ruínas de uma cidade submersa próxima à antiga cidade de Dwarka. Alguns pesquisadores acreditam que essas ruínas podem ter milhares de anos. A cidade aparece até mesmo em textos antigos da tradição hindu. Segundo essas histórias, Dwarka teria sido uma cidade grandiosa que acabou submersa pelo mar. Parece familiar? Uma cidade poderosa, desaparecendo sob as águas. E essas não são as únicas cidades submersas. Ao redor do planeta, arqueólogos encontraram ruínas antigas em vários lugares. Por exemplo, estruturas submersas próximas à costa da Grécia, antigas cidades afundadas no Mediterrâneo e até ruínas encontradas perto das Bahamas. Essas descobertas mostram algo muito importante. Ao longo da história, muitas cidades foram perdidas por terremotos, tsunamis, mudanças no nível do mar. Então não é impossível que alguma civilização tenha sido engolida pelo oceano. Agora vamos pensar juntos. Se já encontramos várias cidades antigas no fundo do mar, quem garante que ainda não existe uma cidade muito maior escondida em algum lugar? Talvez a Atlântida esteja lá embaixo. Ou talvez ainda esteja esperando para ser descoberta. Claro, também existe a possibilidade de que a Atlântida seja apenas uma grande história criada por Platão. Mas vamos combinar. Seria muito mais divertido se fosse real, né?